O Bitcoin é um elemento criado que não tem patrimônio, não tem estrutura, não tem origem. Eu não invisto no lugar onde não há fundamentos. O Bitcoin, ele é o quê? Ele é uma estrutura sem fundamentos. A união faz a força, não é? Muitas sardinhas juntas podem mais do que um tubarão, tá correto? O mercado de valores, ele é um mercado de renda oscilante, é um mercado de renda variável. Então, as pessoas não devem se preocupar. Vou dar um exemplo prático. Se comprou uma ação do Banco do Brasil a 30, aí ela vier a 29,50. Isso já aconteceu centenas de vezes, milhares de vezes, eu diria. Não é? A pessoa tem que interpretar o seguinte: a mesma paciência que ele tem aplicando na poupança, por exemplo, e tendo que esperar 3 anos para ganhar 3%, 4%, se ele tiver a mesma paciência investindo em ações, com certeza a remuneração dele será sempre muito mais significativa. Está correto? Em relação à perspectiva de outras ações, ou de ações de outras empresas que eu tenha comprado, elas estão qualificadas na razão direta da atratividade que elas representam. Né? Vejam só, uma ação da Eletrobras sempre produziu dividendos muito bons. Ela sempre deu um dividendo mínimo prioritário e obrigatório, que representou sempre um valor de 1,57 por ação relativamente às ações preferenciais. As ações ordinárias, elas não ostentam a mesma qualificativa. Né? Em relação à CESP, a CESP, em relação ao Banco do Brasil, ele tem dado dividendos constantes, não é isso? Então, esses dois papéis, eles são papéis que têm naturezas distintas. A Eletrobras, ela distribui dividendo uma vez por ano, e o Banco do Brasil, ele dá sistematicamente, sem caracterizar mensal, bimestral ou trimestral, ele vai disponibilizando valores menores, mas são valores que engordam a carteira de dividendos e produzem, é claro, receitas que servem para você reaplicar nela ou então em outras empresas que estejam assim de forma atrativa, ok? Bom, eu diria a vocês o seguinte: realmente nós temos que ter a consciência de que as empresas estatais elas têm um controlador, que é o Tesouro Nacional, mas nem sempre o controlador é o dono. Há tempos atrás nós tivemos o quê? Vou dar um exemplo prático: tanto a Eletrobras como a Petrobras, o controlador era o Tesouro Nacional, mas o dono era o PT, certo? O PT usava e abusava da sua interferência na Petrobras. Não, as interferências nas empresas estatais não é de hoje, é de há muitos anos. Sempre aconteceram interferências nessas administrações. O que vale dizer é o seguinte: se o cidadão que foi direcionado, que foi escolhido pela presidência, ele é simpático ao mercado, então o que acontece? As ações da empresa passam a ter o quê? Passam a ter uma atratividade, mesmo sem dar o resultado, elas passam a ter uma expectativa mais favorável. Se o indicado não tiver aquele carisma no mercado, ela passa a ter o quê? Ela passa a ter uma representatividade menor. Entretanto, não é este ou aquele indicado ou pela Petrobras, ou pela Eletrobras, ou pelo próprio Banco do Brasil, que vai alterar a dinâmica operacional de cada uma delas. A dinâmica operacional, ela prossegue e, com ou sem esses elementos, ela vai continuar gerando resultados, vai continuar pagando dividendos e vai continuar oscilando de uma forma mais agressiva no mercado, porque são ações que representam uma volatilidade intensa na estrutura do mercado acionário. Seu Barsi, eu tenho uma pergunta que nossa audiência vive fazendo para nós aqui, a gente não cansa de repetir. Eu queria que o senhor desse seu ponto de vista, né, justamente para que você conseguisse iluminar um pouquinho mais. Tá uma onda de investidores, né, pessoas que dizem investidores aí, sobre o Bitcoin, né? Eu queria que você desse uma visão um pouco maior aí para esse pessoal que fala de Bitcoin. Por que o AGF não investe em Bitcoin? Por que o Barsi não compra Bitcoin? Você tem como dar uma palhinha do porquê que o senhor acha que o Bitcoin não é um bom negócio? Olha, eu sinceramente nem sei o que é o Bitcoin.
O Bitcoin é um elemento criado, né, para gerar interesses para alguém ou um grupo, entendeu? O Bitcoin é um elemento criado que não tem patrimônio, não tem estrutura, não tem origem, enfim. Eu não invisto no lugar onde não há fundamentos. O Bitcoin, ele é o quê? Ele é uma estrutura sem fundamentos. Então, percebe-se que o Bitcoin, provavelmente, eu não posso afirmar, porque eu não conheço, certo? Mas eu diria o seguinte, que é ridículo o cidadão afirmar que vai aplicar em Bitcoin sem saber, como eu também, sem saber o que ele representa, qual é o estilo dele e quais são as garantias que ele representa. Tá certo? Então, para mim, o Bitcoin não existe. Ele é um fantasma que tá assombrando os gananciosos. E na esteira do Bitcoin, aí, claro que é outro conceito, mas por que o seu Barsi não investe em fundos imobiliários, seu Barsi? Não, eu não invisto só em fundos imobiliários. Eu não invisto em fundos de qualquer natureza, certo? Porque os fundos, eles representam o quê? Eles representam um fator de ganho exclusivo para os seus administradores. Então, eu tenho uma filosofia de que o nosso mercado de valores ele poderia estar melhor estruturado se nós não tivéssemos uma pessoa, supor, agindo e respondendo e decidindo por 200 mil pessoas, né? O administrador de um fundo, ele age dessa maneira, ao passo que se nós tivéssemos uma participação individual de cada um na estrutura acionária do país, com certeza nós teríamos um colchão de investidores capazes de suportar determinadas pressões vendedoras que ocorrem no mercado e que prejudicam e acabam sendo o quê? Acabam sendo a consequência dessas oscilações intempestivas que ocorrem no mercado, certo? Sr. Barsi, aproveitando que o senhor está falando sobre fundos e decisões tomadas por uma única pessoa, eu me lembro que, recentemente, há poucos dias, a gente estava conversando sobre o volume de ações da Petrobras locadas atualmente. Acabamos olhando isso até em detalhe, e hoje a Petrobras tem 400 milhões de ações em aluguel. O que o senhor acha disso e como que o senhor interpreta esses fatores prejudicando o mercado de alguma forma também? Bom, isso aí é um fator de extrema facilidade para que as pessoas exerçam uma pressão vendedora fictícia, não é isso? 450 milhões, 400 milhões de ações locadas, significa dizer o seguinte, que as pessoas estão vendendo as ações sem serem proprietários dessas ações. Eles estão aproveitando uma brecha que eu não diria que a legislação permite, porque eu não sei se a legislação permite. Isso daí é uma imposição da Bolsa, e eu fico até surpreso, né? Que a CVM, que é o órgão que deveria olhar para esses fatores, ela virou as costas e virou o rosto para essa contingência. Eu diria aos senhores o seguinte: eu tenho absoluta segurança. Se amanhã o governo brasileiro, através do órgão regulador, que é a CVM, com a consonância do Ministério da Economia, se eles proibissem a locação, eu não tenho dúvida nenhuma que o índice poderia alcançar, em poucos dias, 2, 3 dias, 130, 140 mil pontos. Porque todos teriam que correr para recuperar essas ações. E aí nós teríamos o quê? Nós teríamos a briga aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, que já aconteceu aqui também, das manjubinhas com o tubarão, é isso? O tubarão teria que correr para recuperar as ações e entregar aos locadores. E eu não sei se todos teriam a disposição de revender essas ações nos preços que os tubarões estariam dispostos a comprar. Então, eles teriam o senhor achou? Maior. O que o senhor achou desse caso nos Estados Unidos, aproveitando, seu Barsi? Como o senhor interpretou isso? Eu achei o seguinte, eu achei que nos Estados Unidos nós temos um mercado mais livre, né? Porque aí as manjubinhas tiveram a oportunidade, ou as sardinhas, como eles consideraram, né? Tiveram a oportunidade de demonstrar que a união faz a força, né? Muitas sardinhas juntas podem mais do que um tubarão, correto? Era um prejuízo grande para os tubarões, né? Aqui não, aqui a Bolsa protegeu os tubarões. Ela circunstancializou
a negociação das ações, principalmente com as ações do Instituto Brasileiro de Resseguros, e fez com que houvesse o quê? Fez com que houvesse um impedimento das forças menores contra a força maior. A Bolsa acabou sendo conivente em prol e em benefício dos tubarões, tá certo? Essa é a minha postura e a minha opinião. Seu Barsi, uma outra pergunta que sempre ocorre aqui, Ações Garantem, o que o senhor acha dos bancos digitais? Eles vão quebrar mesmo os bancões? O que você pensa? Eu não acredito que eles venham a quebrar os grandes bancos. Os bancos digitais são uma nova proposta que aconteceu no mercado, fruto daquilo das inovações do mercado, né? Há muitos anos atrás, jamais eu pelo menos não imaginaria que eu pudesse falar andando na rua pelo telefone, é isso? E isso foi se consagrando, foi se consolidando, e eu acredito que os bancos digitais, eles vão ter uma missão muito árdua em transformar a opinião e o conceito de cada cidadão tem em relação aos bancos tradicionais, não é isso? Isso é uma questão de tempo, preconizar sobre isso é tentar exercer futurologia, mas eu acho que existe uma possibilidade boa. Por quê? Porque os grandes bancos também estão optando por essa situação. Os grandes bancos também estão se tornando bancos digitais. Tanto é fato que você vai hoje numa agência e o banco, inteligentemente, ele usa você como um funcionário. Só que ele não te paga nada, mas ele te usa como funcionário, não é isso? Ele te disponibiliza um caixa e, através desse caixa, você pode realizar um sem número de operações. Como ele disponibiliza também a possibilidade de, através do celular, você operacionalizar coisas que normalmente cabiam a ele, não é isso? Então, progressivamente, os grandes bancos estão se aparelhando para essa nova cultura operacional. E não há dúvida nenhuma que os grandes bancos eles têm assim um poder de gestão e um poder muito grande de operacionalizar e de se modificar. Então, eu vejo que os bancos pequenos que estão agora iniciando, eles vão ter assim um trabalho e um desafio muito forte em desafiar as grandes instituições.